Olá pessoal, eu sou a doutora Marcela, da Alicerce na Escola, e estou aqui novamente para falar um pouquinho com vocês sobre a temática que a gente apresentou nas nossas redes sociais essa semana, que foi o tema do bullying. O bullying ele é uma palavra bastante utilizada, a gente escuta bastante na televisão falar sobre bullying, nas redes sociais e até mesmo no nosso dia a dia, né, na conversa com os amigos, familiares, é bem comum a gente utilizar essa palavra. Mas o que a gente percebe é que as pessoas elas não têm o conhecimento do que realmente é esse fenômeno e acaba banalizando esse termo para qualquer tipo de violência. Então, como a gente colocou ali, o bullying, todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é bullying. Por quê? Porque o bullying ele tem características específicas para ser determinado, então, como bullying. Tá? Então, o que a gente quer primeiro dizer? Que uma agressão ocasional, ela não pode ser caracterizada como bullying. Não quer dizer que ela não tenha que ser olhada, que a gente não tenha que averiguar o que está acontecendo. Mas o bullying é um fenômeno específico e as pessoas que estão envolvidas nesse fenômeno sofrem consequências específicas, consequências diferentes de pessoas que sofrem uma agressão ocasional. Então, para começar, isso é importante da gente saber, tá? Então, todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é bullying, né? Esse termo, ele não tem uma tradução específica para a língua portuguesa, mas ele acabou sendo utilizado quase no mundo todo, né? Então, em vários países não se tem uma tradução para a sua língua nativa e acaba utilizando mesmo a terminologia do bullying. Mas ele tem algumas características específicas. O bullying, ele surgiu esse termo, ele surgiu mais ou menos ali na década de 60, quando o pesquisador Dan Owens, que foi um dos, a gente considera como o pai do bullying, né? Ele começou a pesquisar sobre o porquê dos altos índices de suicídio entre adolescentes na Noruega. E aí ele verificou que aqueles adolescentes que tinham cometido suicídio passaram por algumas situações dentro do ambiente escolar. E aí ele então averigou, identificou quais eram essas situações e para esse conjunto de atitudes ele determinou então a palavra bullying. Então, o que a gente aponta? O bullying, ele possui características específicas, né? Ele já é considerado hoje um problema de saúde pública, porque ele acontece no mundo todo, em escolas públicas, escolas privadas, tá? Então, países de alta renda, de baixa renda. Então, isso não é uma exclusividade de um contexto ou de outro, tá? Ele acontece no mundo todo e ele é um problema bastante sério, porque envolve grande parte das crianças e adolescentes da comunidade escolar, certo? Então, a gente precisa estar bem atento. Existem muitos pesquisadores que já vêm desenvolvendo estudos nessa temática, o que faz com que alguns pesquisadores concordem com algumas coisas, discordem em outras. Então, o que a gente apresentou, o conceito de bullying que a gente apresentou, é algum conceito de uma determinada linha de pesquisadores, tá? Então, o que a gente vai falar é o que nós, da Alicerce, concordamos como a definição de bullying. Então, para a gente poder caracterizar uma agressão enquanto bullying, ela tem que seguir essas características que a gente apresentou. E quais são elas? Então, a primeira que a gente destacou foi o caráter intencional das agressões. O que isso quer dizer? Que o agressor, quando ele vai cometer o bullying, ele tem sim uma intencionalidade, uma intenção de prejudicar aquela vítima em alguma forma, né? Então ele tem a intenção de ferir aquela vítima e de prejudicar aquela vítima. Não quer dizer que os adolescentes ou as crianças elas tenham noção da gravidade das suas intenções, né? Então isso a gente também concorda, que não necessariamente uma criança que sofreu bullying, que cometeu suicídio, o seu agressor queria que ela chegasse a essa atitude extrema. Mas dentro daquele momento da agressão, ele sim tinha a intenção de ferir aquela vítima, tá? Então, o caráter intencional é bastante relevante nesse tipo de agressão. A outra característica que nós salientamos é a ocorrência repetitiva do bullying, né? Ela tem que ser uma agressão sistemática, repetitiva.
Então, uma agressão só ocasional, uma pessoa que sofre uma agressão ocasional, ela vai ter consequências? Vai. Mas crianças que sofrem agressões reiteradas, repetitivas, têm consequências muito mais graves e sérias que a gente precisa levar em consideração, tá? Então, essa repetição é uma das características marcantes do bullying. A terceira característica que a gente aponta é que o bullying ele não tem uma motivação evidente. Então, não necessariamente a criança precisa ter uma característica marcante para sofrer uma agressão do bullying, tá? Ela não tem uma motivação evidente. Mas, a partir do momento que aquela criança começa a sofrer diversas vezes aquela agressão, a vítima passa a ter concordância com essa ofensa, né? No sentido de que ela começa a achar, não, realmente eu acho que eu tenho que sofrer isso, realmente eu preciso passar por isso. Enfim, ela começa a concordar com relação à ofensa, tá bem? A quarta característica é uma característica bem importante, que é a relação desigual de poder entre o agressor e a vítima, né? Sendo que o agressor ele está sempre com mais poder em relação à sua vítima, tá? Então, esse desequilíbrio de poder é uma das características do bullying. A quinta característica é a natureza secreta ou oculta do bullying perante os adultos. Então, ele é muito difícil de ser percebido e identificado por professores, pais, funcionários, enfim. Entre os adultos é muito difícil de ser percebido. Porém, existe sempre a presença do público espectador entre os pares, né? Então, entre as crianças e adolescentes, sempre existe a presença desse público espectador. Então, ela é oculta para os adultos, mas bastante evidente para as crianças e os adolescentes. E, por fim, a última característica que a gente traz do bullying é a ocorrência entre os pares em idade escolar. Por quê? A gente vai perceber que existe uma linha de pesquisadores que fala sobre bullying no trabalho, por exemplo, né? O bullying no trabalho, definido por esses pesquisadores, ele atende a alguma das características que a gente apresentou, como relação desigual de poder, violência repetitiva, enfim, várias das que a gente apresentou aqui. Mas a gente não considera bullying porque nós não estamos falando de idade escolar. Nós acreditamos que uma pessoa que é adulta, que está no seu ambiente de trabalho, ela já possui mais ferramentas, tanto emocionais, psicológicas, quanto também judiciais, para lidar com determinadas situações de agressão no ambiente de trabalho. O que é diferente de uma criança em idade escolar que se encontra dentro da sua escola, né? E que não tem essas mesmas possibilidades de defesa de um adulto. Então, não quer dizer que um é mais ou menos importante do que o outro, mas nós consideramos como coisas distintas, né? Então, nós consideramos bullying apenas a agressão ocorrida entre os pares em idade escolar. Então, nós também não consideramos como bullying a relação entre professor e aluno, porque tem que ser entre pares, entre iguais, certo? Então, essa é uma característica que alguns pesquisadores discordam, mas nós, da Alicerce da Escola, consideramos extremamente relevante, porque a gente acredita que o bullying é um fenômeno bastante específico e que merece a nossa atenção, porque crianças e adolescentes têm menos ferramentas para lidar com esse tipo de situação do que os adultos. E a gente precisa estar bem atento, porque as consequências do bullying para essas crianças e adolescentes são bastante graves e a gente pode ver essas consequências até a vida adulta. Então, vamos ficar atentos, vamos observar e quanto mais a gente entender sobre esse fenômeno, mais ferramentas a gente tem para tentar intervir, tá certo? Muito obrigada e até mais!